Podcaverna. Olá, galera, está começando mais um Podcaverna super especial hoje. Nós estamos tendo aqui a alegria, cara, de receber Guilherme Snart do Zero, cara. Pô, um ícone aqui da música brasileira, prestigiando a gente aqui para a gente bater um papinho aí sobre a carreira do Zero, sobre tem novidades aí, o Zero tá retornando aqui. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Agradeço o convite, Fernando. Prazer estar aqui com a sua audiência. Um abraço, Cláudio. Obrigado também pela sua presença. A gente tem história para contar, então vamos embora. Estou aqui amarradão. Nossa, grande satisfação estar com o queridaço. Vamos conversar. Exato, cara. Então, assim, antes da gente começar, só um recadinho para você, cara. Você que está aí novo no canal, então se cogite aí se inscrever no canal. Se você achar esse vídeo bacana aqui, dá o like no vídeo e compartilha ele para ele poder chegar a mais pessoas. Para a gente é importante. A gente está querendo que esse canal cresça aí e a ajuda de vocês aí é fundamental para isso. Guilherme, cara, pô, antes de tudo, assim, além de ser um prazer enorme de falar com você, cara, é uma honra muito grande, né, cara? Eu estava vendo, assim, as suas coisas e tal, e o Guilherme, a gente conhece o Guilherme do Zero, mas o Guilherme é designer, ator, apresentador, cantor, compositor, músico, é um cara multimídia, né, cara? Joga nas 11, né, cara? Explica pra gente a fórmula. Bicho, só falta aprender a ganhar dinheiro, entendeu? Assim, a gente joga nas 11, mas esse talento aí do toque de Midas, eu ainda estou procurando desenvolver essa habilidade. Dizem que quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro, né? Então, eu já ouvi isso também. Talvez seja isso, né? Pode ser. Cara, e assim, eu, por ser amigo assim, do Marcelo Arraena, Bruno Gouveia e outras pessoas assim Todos galera, muito queridos. Da galera do rock, né? A gente pensa sempre no seguinte, que aquele momento foi uma era de ouro, né, cara, para a música brasileira. A gente teve assim, muitos talentos assim aparecendo, muitos talentos reunidos, né, cara? E eu sempre, principalmente por conta do Marcelo, né, do Uns e Outros, pelo fato de a gente ser muito próximo, a gente tem sempre assim, a gente sempre se espanta quando alguém fala assim, ué, a banda voltou, e a banda nunca deixou de voltar, né? A banda está sempre ativa, né, e tal. E se a gente pegar assim e observar a trajetória do Zero, cara, o Zero é muito longevo e muito ativo. Tem muitas coisas, tem muito material produzido, né, cara? Conta um pouquinho para a galera assim, essa história, porque muitas pessoas que podem estar assistindo o canal só se lembram eventualmente de alguns hits, e outras pessoas possivelmente são da geração do Cláudio aí. O Cláudio é o nosso bebezão aqui e tal, que conheceram o Zero depois, né? Por uma paixão, assim, pelaquela música que se fazia naquela época, mas não viveram aqueles momentos. Então, vamos contar um pouquinho para a galera, assim, porque o Zero tem números surpreendentes, assim. Eu estava vendo umas coisas aqui que a gente vai citar aqui que são super legais. Mas o Zero, assim, ele tem um defeito que é uma discografia pequena, né? Porque, e aí eu vou contar essa história, porquê disso daí. Mas, na verdade, o que acontece, que eu vou agora me reportar um outro momento da sua fala aí, é que aquela explosão ali no meio dos anos 80, né? Ela foi consequência de um longo período de contenção, né? Porque o jovem não tinha como se expressar, a garotada não viveu, não sabe, vivíamos num regime militar com muita restrição de opinião, de expressão, e aí isso aí foi uma panela de pressão que explodiu mesmo. Eu tenho certeza que o mesmo sucederá ao Covid. Eu tenho certeza que a gente vai presenciar aí uma grande explosão de criatividade, porque de alguma forma o artista ele tem uma vantagem sobre as outras pessoas nessa questão da introspecção, né? Nosso processo é um processo de interiorização. Então, nesse momento em que todos estamos recolhidos e menos dispersos aí com uma série de coisas do mundo lá fora, eu tenho certeza que a gente vai ter aí uma explosão de coisas acontecendo incríveis. No meu caso, isso está acontecendo, eu tenho produzido loucamente, né?
E a história do Zero, cara, é uma banda que ela surgiu quando eu saí do Voluntários da Pátria, que foi onde eu estreiei como cantor profissional, embora eu já tivesse feito uma banda com o Lobão na época do colégio, no segundo ano ginasial do Colégio Rio de Janeiro. Nós formamos uma banda chamada Grêmio Recreativo Nádegas Devagar. Só que do ginásio, não preciso dizer quem batizou, né? O Lobão do ginásio já foi para o rock, né? Ele já foi lá formar o Vimana com o Rich, o Lulu Santos, depois o Patrick Moraes, né? Que vinha do Moody Blues e aí depois foi embora para o Yes, enfim. E eu fui para a moda, porque nós dois fomos dois caras que, enquanto nossos colegas tinham a preocupação de o que eu vou fazer, qual vestibular que eu vou fazer e tal, a profissão nos encontrou, entendeu? Eu tinha uma avó francesa que me disse, quando ela me contou que ela ganhava dinheiro desenhando, porque ela era desenhista de moda, eu falei, pô, eu também sei desenhar. E aí, momento seguinte, eu já estava trabalhando como desenhista de estampa para o Simão Azulay, que depois fez a IAS Brasil, aí depois fui para São Paulo desenhar a roupa da Zumpa, ou seja, eu fui para a moda, o Lobão foi para a música. Na moda, eu comecei a ver muito show viajando, porque os meus colegas de profissão, eles viajavam para ver roupa em boutique, e eu achava mais legal ver o momento cultural e me inserir no momento cultural. Então, eu ia nos shows de rock, porque eu queria ver o que a garotada estava usando, tanto no palco quanto na plateia. E aí comecei a ficar afim de fazer um som de novo, pela mão da Mônica Figueiredo, que na época a antiga editora da revista Pop, na época ela era editora da revista Capricho, que também era uma revista voltada para a cultura jovem, falou, cara, você tinha que ser cantor e tal. Eu falei, amiga, eu não conheço nem guitarrista, nem baterista, nem baixista, eu só conheço costureira, modelista, cortador. E ela falou que ia me apresentar um amigo dela, o Antônio Bivar, que perdemos esse ano para o Covid, uma grande perda, um grande dramaturgo, um grande visionário, o cara que escreveu o livro que é o punk lá em 1980, né? Um cara muito ligado em tudo de moderno que estava acontecendo no planeta, enfim. Encontramos com ele na rua, ele estava com Clemente e o Calegari dos Inocentes, e a minha amiga falou, Guilherme Snar, um grande cantor. Ele falou, poxa, eu estava jantando com os caras de uma banda que tem um show marcado daqui a um mês e eles não têm cantor. E aí assim eu comecei a cantar no Voluntários da Pátria com o Thomas Papa, o Miguel Barella e o Minhoca, e um baixista que a gente acabou substituindo pelo Maurício, que era do Traje a Rigor. Só que eu fui cantar no Voluntários, eles já tinham um repertório, né? E era um repertório que eu achei legal começar a cantar, né? Esse show que aconteceu em um mês depois era abrindo o primeiro show do Ira. Então era assim, eu estreiei como cantor com o Voluntários estreou fazendo o opening do primeiro show do Ira no Carbono 14 em 1982. E o Ira era outra formação, né? Só tinha o Edgar e o Nazi. Na bateria era o Charles Gavin. E o Titãs, né? Que veio tocar no Titãs depois. Eles trocaram de baterista, né? Porque o André veio para o Ira e o Charles foi para os Titãs. E o baixista era um cara que eu não vou lembrar o nome agora, era um cara gordão, enorme, que é antes do Gaspa também. Só que aí, com o tempo, né, nós começamos a fazer shows, eu trouxe a banda para o Rio de Janeiro, fizemos noites cariocas, eu consegui patrocínios, conseguimos matérias de jornal, porque por conta de trabalhar com moda, eu conhecia muita gente na imprensa, na mídia, gente que patrocinava, enfim. E isso gerou um desconforto na banda, porque o Thomas, que era talvez o líder, né, achou que eu pudesse estar interessado em assumir a liderança da banda, o que não era absolutamente verdade, eu não tinha o menor interesse nisso. O que eu queria era fazer a coisa dar certo. Dar visibilidade, né? Exatamente. O que eu queria era que a banda fizesse uma carreira e tal.
saí do Voluntários meio assim desgostoso com a experiência, porque no final das contas eu era um estilista bem sucedido, eu desenhava roupa da Zump, desenhava roupa da Elos, é um mundo glamuroso, e a cena rock and roll naquele início ali era muito restrita, não tinha glamour nenhum, e a nossa plateia eram as bandas que iam tocar depois. Não tinha, na verdade, não existia uma cena, né? Uma banda descia do palco, assistia ao show da outra banda, meia dúzia de namoradas e tal, e de colegas, e era isso. Quando isso começou a crescer, mudou completamente de figura, nós conseguimos atingir outros públicos e tal. E eu fiquei desgostoso, mas, né, muito interessado em música, né? A gente tinha essa coisa de loja de disco, né, que é outra coisa que a garotada não conhece, que você era amigo do dono, o dono conhecia seu gosto musical, te ligava para dizer, olha, chegou aí o último do Grand Funk. Né? Aí você corria na loja de disco e tal. E aí um dia eu cheguei na Underground Discos em São Paulo, uma loja em Pinheiros, e o Luiz Antônio falou para mim, pô, você não pode parar de cantar, sua voz faz falta, pô, você... Eu falei, cara, mas eu fiquei decepcionado, assim, porque as pessoas são muito resistentes, né, a fazer uma carreira com tudo que uma carreira compreende, você ter visibilidade, você ter fãs e tal. E eu realmente achei meio uma perda de tempo. Ele falou, não, cara, mas eu tenho que te apresentar para uns caras que fazem um som muito louco. É um punk free jazz. Aí eu falei, pô, cara, agora você juntou 3 palavras numa frase e você ganhou a minha atenção. Punk free jazz, vou ter que ir lá ver esses caras, né? E aí eu cheguei lá e dei de cara com uma banda que chamava Ultimato, que era o Fábio Golfetti numa guitarra, Nelson Coelho na outra, o Cláudio Souza na bateria, o Alberto Birger no baixo e o Gilles Eduard no saxofone. Eu ouvi as músicas, achei o som realmente muito louco. O que eu posso lembrar de mais próximo seria os discos mais herméticos do King Crimson, né? Os legal, tempos. Era realmente um som muito louco, mas eu estava tão ansioso para escrever que eu falei, cara, eu ouvi melodias aí nesse som intrincado e maluco. Se vocês quiserem dar uma oportunidade para ouvir umas letras, eu vou escrever umas coisas e eu trago para vocês, se vocês acharem que vale a pena, né, botar um cantor no meio dessa maluquice que vocês fazem aí, vamos ver. Eles acharam a ideia interessante. Outra particularidade é que eles ensaiavam numa república onde moravam 10 meninas de Ribeirão Preto, universitárias, e o Kiko Zambianchi. Foi quando eu conheci o Kiko. Isso foi novembro de 1983. Eu escrevi várias canções, né? Fui passar um feriado que eu não lembro qual era, creio que Finados, no Guarujá com a minha namorada da época, e ela era Inês Zaragoza, filha do José Zaragoza, então estava lá o Ivaldo Granato, tinha uma galera assim, artistas e intelectuais frequentavam a casa, e aí o Granato, amigo do Ron Wood, né, e eu muito timidamente falei, pô, Granato, eu queria te mostrar aqui as letras que eu estou fazendo para uma banda lá de São Paulo, queria ver o que você achava. A primeira opinião que eu colhi foi a seguinte: isso não está com nada, cara, isso é panfletário, isso é antigo, sai dessa, ninguém quer mais saber disso. Eu falei, mas já tinha escrito aquilo tudo, voltei para São Paulo, apresentei para os caras, graças a Deus a opinião deles foi diferente, e aí surgiu o Zero. Essa formação durou pouco, porque, na verdade, pelas bandas que saíram desse conjunto, você pode ver que era uma dificuldade manter aquelas pessoas juntas, entendeu? O Fábio e o Cláudio foram fazer o Violeta de Outono, o Nelson foi fazer o Dialeto,
rock, primeiro Sotaque, depois Dialeto, uma banda instrumental que seguiu nessa linha King Crimson. O Beto foi tocar com a Vange Leonel no Now e o Gil foi se juntar ao Lune com a Marisa Hort, com as irmãs Barros, né? Ou seja, uma coisa mais próxima da MPB, outra coisa mais próxima do rock progressivo psicodélico, outra coisa mais próxima do rock, do art rock, do decafônico, enfim, uma salada. E eu, mais uma vez, fiquei decepcionado. Eu falei, cara, de novo, investir tempo, contatos, porque esse zero consegui. Nós entramos num pau de sebo, que é, para garotada que não sabe o que é um pau de sebo, é uma coletânea com vários artistas, e aí o que desse certo, então... tinha a oportunidade de gravar um compacto. Na época era um compacto simples que tinha uma de 7 polegadas, que tinha uma música de um lado, uma outra música do outro lado. Então nós participamos desse pau de sebo da DEC Discos, que hoje é uma gravadora independente super relevante no panorama, e assinamos contrato com a CBS para fazer o tal compacto engavetado Heróis. Afortunadamente, lá a Rádio Fluminense começou a tocar Heróis e no Rio de Janeiro, e a gente, então, ganhou assim, uma expressão no universo underground. Mas a banda acabou logo depois de gravar esse disco e logo depois de gravar o primeiro videoclipe, e eu mais uma vez falei, nunca mais eu faço rock, esse povo do rock é maluco e tal. E também tinha uma coisa de eu ser muito visto como um outsider, né? Porque as bandas todas eram os caras assim bem raiz, né? Alguns oriundos do universo punk, mas muita gente ali do Libelu, que eram os movimentos de esquerda da USP, né? Era uma coisa... E eu, era aquele cara que era estilista de moda, que namorava modelo, que, né, os caras me viam... E assim, meu sobrenome é Isnar, e em São Paulo, nos anos 70, tinha um grande magazin parecido com a Sears, que a garotada não sabe o que é Sears, nem Mesbla, mas era um formato que tinha de grandes magazins, e existia a tal das lojas Snar. E aí os caras também, o Kid Vinil que me disse isso antes de morrer, e falou, os caras não iam com a sua cara porque achavam que você era o Mauricinho, dono das lojas Snar. Eu falei, se eu fosse Mauricinho, dono das lojas Snar, eu não ia cantar rock and roll, eu ia ficar, né, fazendo outra coisa. E aí eu encontrei com o Eduardo Amarante nos Jardins, o Eduardo Amarante, que era o guitarrista do Agentes, que era uma banda, que é a banda seminal, né, do rock moderno, digamos assim, paulista. E eu já tinha tocado com Miguel Barella, que também era um ex-guitarrista dos Agentes, e o Eduardo falou para mim, Guilherme, eu estou fazendo um som aí com uma galera. Aí eu falei, Edu, olha, se for para fazer um som para curtir, eu topo. Se for para fazer carreira, fazer show, eu estou fora, porque eu já me dei mal 2 vezes. Eu não vou investir tempo, saúde e energia nisso. Não, vamos lá, olha, lá na casa de um amigo meu, que é o Fred, e a gente marcou o primeiro encontro. Vai lá encontrar a gente. Aí eu fui no dia marcado, toquei a campainha, um senhor muito distinto, com um sotaque francês, atendeu a porta, me olhou com uma cara de quem é você? Aí eu falei, eu vim aqui para encontrar um pessoal que vai ensaiar. Ele falou, bom, tudo bem, vai lá para o quarto, lá no fundo do corredor. E eu entrei num apartamento gigantesco, várias portas, eu fui andando, aí ouvi um som, bati na porta e o Fred abriu a porta para mim com uma cara de quem é você, né? E eu falei, o Edu combinou comigo um ensaio, ele falou, ele não chegou até agora, entra aí. Aí eu, o Rick e o Fred começamos a brincar com o Jorge. O Jorge era uma Roland TR-707, que a gente chamava de Jorge, que era o baterista japonês. A gente começou a fazer uma música, eu já escrevi uma letra, a gente compôs Cada Fio um Sonho, que supostamente seria a primeira
seria a faixa de trabalho do disco que gravamos pela EMI. E o Edu não apareceu. Eu sempre admirei demais o Edu tocando guitarra, cara. Ele faz umas coisas assim muito sutis, uns arranjos lindos, bicho, umas coisas assim muito fora do padrão dos guitarristas daquela época, eu acho, inclusive. O Edu, não diminuindo a importância nem o talento dele, mas ele é um equivalente brasileiro do Steve Hackett, do David Gilmour. Sim. É um cara que, na contramão da Olimpíada de notas por minuto, né? E depois me lembro de contar outra história, porque eu tive uma imersão nesse universo incrível na terça-feira, e aí depois eu te conto, mas ele era um cara de pouca nota, muito bom gosto, muito melodioso o encadeamento de notas e com uma técnica de bend, de sustain que é inigualável. O cara realmente único, né? E tanto é que, por exemplo, eu já estou aí na 30ª formação do Zero e eu obrigo todo guitarrista a tirar nota por nota o solo de Agora Eu Sei, porque eu não tenho como tocar essa música com outro solo de tão perfeito que ele é e de tão marcante. Todo mundo canta esse solo. A introdução de Formosa, por exemplo, aquela brincadeira que ele faz com o delay, cara, que coisa sensacional. Que mesma coisa, né, cara? A mesma coisa, exatamente a mesma coisa. E as guitarras de Quimeras, né? Ele é um cara incrível, ele é um cara realmente incrível. E, assim, ele perdeu esse nosso primeiro ensaio, mas aí no segundo ele chegou. A intro de Agora Eu Sei foi um ensaio que ele chegou de madrugada, embriagado e atrasado, mas a música já estava pronta e ele pegou a guitarra e fez a introdução e o solo, e a gente falou, caraca, quero ver você fazer isso de novo. E aí essa banda, quando a gente estava nessa de nos divertimos, né? Ninguém queria fazer show, estava todo mundo afim só de fazer música. A gente ensaiava em estúdio porque o Edu era sócio de um estúdio com o Rica, que chamava Quadrofênia, que ocupava uma casa na descida do Pacaembu, em São Paulo, com o Alec, o irmão do Fred, né, que o Fred, tecladista do Zero, é irmão do Alec, guitarrista do Metrô. Ensaiavam no estúdio. Então, a gente ensaiava lá. No meio do caminho, aconteceu uma maluquice. O Fred um dia levou o Paulo Ricardo para ver o ensaio. O RPM não existia, né? O Paulo estava tocando com o Deluxe, mas a coisa tinha um outro nome que eu nem lembro agora qual era o nome dessa banda. Eram só os dois querendo fazer uma banda e tal. O Paulo adorou Agora Eu Sei, falou, caramba, quando você for gravar essa música, me fala que eu vou cantar ela contigo. Eu falei, pô, beleza, tranquilo, brother, parceiro. Ele tinha um demo daquele Zero que gravou o compacto, com Fábio Golfetti, com a galera toda. E quando ele ia assinar com a EMI, com o Jorge Davidson, ele acabou optando por assinar com a CBS. E falou, pô, mas eu vou te deixar aqui a fita de uma banda de São Paulo muito bacana que você vai curtir. E quando isso aconteceu, quando ele foi gravar com a CBS, o Jorge Davidson me ligou e falou, Guilherme, eu falei, opa, aqui é o Jorge Davidson da EMI, eu recebi uma fita sua, gostei muito dessa música, Os Olhos Falam, eu gostaria de gravar. Aí eu falei, cara, essa banda já era, entendeu? Eu tô aqui fazendo um som com os amigos, mas a gente não tem pretensão de gravar, não estamos pretendendo fazer show, nada disso, é só for fun mesmo. Ele falou, bom, fica a porta aberta, se vocês mudarem de ideia, o estúdio está aqui à disposição de vocês. Eu levei essa conversa para o resto da banda, e falei, o que vocês acham disso? Eles falaram, porra, a gente já está aqui com 4 músicas. Vamos pegar mais umas desse repertório aí que você já tem e vamos mandar para ele ver o que ele acha. Mandamos para ele, ele falou, vem para o Rio gravar amanhã. Caramba. Eu pedi demissão na Elos, fui para o Rio gravar, o Passos no Escuro, por isso que o nome dele é Passos no Escuro, porque a gente não sabia no que aquilo ia dar, né? Ninguém sabia o que ia acontecer.
E esse disco vendeu 100 mil cópias. Então foi assim, um susto para a gente, para a gravadora, para todo mundo. E o Paulo Ricardo foi convidado para gravar o backing vocal de Agora Eu Sei. Uhum. E entre o disco ser gravado e ser lançado, porque isso na época acontecia assim, você gravava o disco quando tinha vaga no estúdio e depois a gravadora mandava o disco para o departamento de marketing e eles ficavam lá, botavam você numa fila até ser lançado. Então, até ele ser lançado era, será que vão lançar? Será que não vão lançar? Aquela ideia de repente, podia ficar... engavetado. E era uma coisa que era uma prática comum naquela época. E depois também, se a gente tiver tempo, eu conto por quê. Mas para a gente era uma coisa tão difícil você gravar um disco que só o fato de ter um disco gravado já era um êxtase. Né? É o contrário de hoje, né? Hoje todo mundo grava em casa e não tem mais disco nenhum. Verdade. Tá tudo Então a gente ficou ali esperando. Nesse meio tempo, Paulo Ricardo lançou Louras Geladas, todo mundo conhece o resto da história. E quando nosso disco chegou na rádio, a música de trabalho era Cada Fim um Sonho, que é a faixa 1 do lado A. Quando os caras viram que tinha Paulo Ricardo, na outra faixa os caras saíram tocando Agora Eu Sei, que era uma música que não tinha nada a ver com formato radiofônico, uma letra de cortar os pulsos, messiânica, que fala de Jesus e que fica gritando que isso me traz de dor, e a gente tinha que ver as criancinhas na Xuxa, o que isso traz de dor. Isso era bizarro, né, cara? E a gente, no rádio, brigava no Hit Parade, quando entramos no Hit Parade, a gente brigava com entrei de gaiato no navio, entrei pelo cano. É outra vibe, né, cara? Outra coisa, né, cara? E com aquela música dramática, aquela introdução dramática. Mas, enfim, a gente ficou aflito, porque falou, será que sobreviveremos ao fenômeno Paulo Ricardo, que se dissolveu quando Formosa estourou. E aí eu falo, ufa, então pronto. Então temos aí uma carreira independentemente de Paulo Ricardo. Então já contei metade da história. Uma coisa que me impressiona muito é o fato de que você começou na música em 1983 e em 1988 você já bateu um recorde, entrou para o livro Guinness dos Recordes, abrindo um show da Tina Turner com 200 mil pessoas. Rapaz, assim, é uma cidade, né? Você está cantando para uma cidade inteira, né? Não, mas eu adoraria que esse recorde fosse meu, não é? O recorde é dela. E não é 88, é 87. Quer 87. dizer, o Zero gravou o primeiro disco em 86, o segundo em 87, e a gente ficou de fora do Rock in Rio. Porque, assim, no primeiro Rock in Rio, eu estava gravando aquele primeiro compacto. Pela CBS. Em 85, sim. Ligados naquilo, né? Pô, Rock in Rio, quero estar no próximo. E aí, quando chegou o próximo, nós já estávamos na fita, com a música tocando 80 vezes por dia no rádio. A música tocar 80 vezes por dia no rádio equivale a qualquer momento do dia você girar o dial e você encontrar... tá tocando a sua música. Mas existia uma política na época que a gravadora podia colocar no elenco o mesmo número de artistas nacionais que ela trouxesse do cast internacional. A nossa gravadora, a EMI, só trouxe o Queen, né? Só o Queen, que fez aquele show mitológico, Nossa. né? Sim. Então, só o Paralamas do Sucesso tocou no Rock in Rio, embora tivéssemos lá Blitz, Legião Urbana, Zero, Plebe Rude, tinha uma galera para estrondar aquele Rock in Rio. Desde o primeiro Rock in Rio, né, se fala muito disso, né, que havia um cast muito bom de bandas brasileiras que não estavam de fora. Que estavam de fora, né? E aí eu fiquei muito decepcionado de ficar de fora, né? Fiquei decepcionado, não, fiquei puto da vida, sim, na verdade. Normal. Passou uma semana depois do cast final ser anunciado, o Beto Boaventura, que era o presidente da companhia, me ligou e falou assim, Guilherme,
é o seguinte, ele falava com sotaque, porque ele morou nos Estados Unidos. Sabe aquele brasileiro que mora nos Estados Unidos e volta com... Você sabe, eu recebi um telefonema do empresário da Tina Turner e ela me pediu aqui para mandar uns artistas brasileiros para abrir a turnê brasileira dela e ela escolheu o Zero. Você topa? Então, eu falei, porra, ela me escolheu. Bicho, Eu topo, dei 2 cambalhotas, bati de moto, dei 3 mortais e me estatelei na parede de uma veterinária. Uma coisa louca. Mas o recorde não é meu, é dela, não é meu. Mas eu toquei no Maracanã, na maior plateia de um artista solo pagante no século XX, está lá no Guinness, ninguém tasca. Então, e poderia ser qualquer banda, mas você foi escolhido por ela. Então, mérito todo de vocês, cara. E eu não tenho foto com ela. Meu amigo que foi fotografar o meu show fez foto com ela e eu não fiz. Cara. Que nervoso, né, cara? Sim, você fica, né? Imagina, bicho. Eu conheci a Tina desde o I Can Tina, entendeu? Eu era louco por aquela mulher que dançava daquele jeito, que tinha aquelas pernas. Depois a história dela de espancamento e tal, e aí ela ficar no ostracismo, porque o Ike Turner era um figurão da indústria, né? Ele acabou com a carreira dela e aí ela é resgatada lá na frente pelo Rolling Stones, né? Que põe ela para abrir os shows e aí ela, né, essa turnê Break Every Rule foi um auge dela inacreditável, né? Guilherme, estou até aqui, né, prestando bastante atenção, né, em cada parte dessas histórias. É fantástico ouvir a eloquência, né, como você conta. E uma coisa que eu acho muito interessante, né, é que acho que você até comenta, né, em alguma entrevista que, assim, você ter, né, uma carreira de sucesso, você ter bombado ali numa época, digamos, uma época pouco frutífera musicalmente, é uma coisa. Mas, né, o Zero, né, ele, assim, começou ali, né, e teve todo esse trajeto musical no meio, né, completamente... A briga era de cachorro grande. A briga de cachorro, exatamente, é uma briga de cachorro muito grande. São os maiores compositores da história da música jovem brasileira, né? Renato Russo, Cazuza, Humberto Gessinger, Kiko Zambianchi, só peso pesado, não tinha gente fraca. Não tinha gente fraca mesmo, não. E, né, enfim, né, se der tempo de contar, né, a Tati acha super divertida a história que você comenta sobre você ter cantado no Legião Urbana em um show. Já fui Renato por um dia. Você foi Renato por um dia. Acho isso sensacional. E, assim, eu imagino que cada banda tem ali uma relação, algumas bandas podem ter uma relação mais amistosa, outras uma maior rivalidade, mas, de uma certa maneira, né, vocês tinham, né, muitos bons contatos, né, tem um embaixador de Brasília, vamos dizer assim, né, e coisas assim. Então, eu acho muito interessante conhecer, né, como até o Fernando brincou, né, eu sou de uma outra geração, mas, né, tive contato com o Zero e com outras bandas como Finis África, Ira... Graças a Deus, né? Nem tudo está perdido. Muito depois. E, assim, a sua resiliência ali em manter, né, o desejo de criar música, achei também muito, muito, muito curioso, né, essa transição sua diária. E você provavelmente deve contar as outras diversas coisas que você tem habilidade, talento, que a gente adoraria também conhecer um pouquinho. Bom, deixa eu te falar então. Essa geração é uma geração incrível, não só pela quantidade de talento envolvido nela, né? E isso aí é consequência de uma coisa que hoje em dia existe pouco, pessoas que leem. Então, assim, nossa geração é uma geração de jovens que leram, né? E aí, quando você se alimenta, você tem o que pôr para fora.
A galera hoje é mais voltada para informação imediata, não tem tanto... E porque também são outros atrativos, né? Quer dizer, na nossa época não tinha internet, não tinha videogame, não tinha nada disso. Você tinha a leitura e a música. E a música, a gente tinha uma relação de respeito com a música que hoje também não existe, né? A gente esperava 3 meses um disco que saiu lá fora ser trazido por uma aeromoça para a gente poder ouvir, e depois a gente ouvia durante uma semana o lado A para ousar trocar de lado. A gente só trocava de lado depois de decorar cada solo, cada batida, procurar cada músico que tinha participado daquela gravação. Hoje em dia, ninguém mais faz isso. Hoje em dia, você não ouve mais um disco. Hoje em dia, é playlist. E você, que nem é você que escolhe, na maioria das vezes, é o algoritmo que diz para você o que você tem que ouvir. Então, o que acontece? Você ouve 5 segundos daquela música, você não gostou, você pula para outra, que o algoritmo te empurra. Aí pula para outra, e pula para outra. Então, ninguém mais ouve música com respeito que nós ouvíamos música, né? Então não existe mais um álbum conceitual, né? Você não tem mais como fazer um álbum conceitual porque ele vai ser picado em single e vai virar playlist. Então, qual o sentido de você fazer uma coisa conceitual se ela vai virar uma playlist desmembrada e descontextualizada? Isso é um aspecto. Outro aspecto é que a nossa geração criou o rock em língua brasileira. Então, é rock BR. Não é rock anglo-saxão. A gente não faz rock. A gente faz rock BR. Porque você tem banda francesa que canta em inglês, banda brasileira que canta em inglês, banda italiana que canta em inglês, norueguesa. Mas a gente... Aí você tem banda argentina que canta em espanhol, você tem banda brasileira que canta em português. Qual que é o problema? A língua portuguesa é uma língua paroxítona. Você tem que rimar na penúltima sílaba. E isso escangalha muita coisa. E a gente conseguiu. A gente conseguiu fazer. Então, para a gente foi meio um chute na bunda quando as bandas brasileiras começaram a cantar em inglês nos anos 90. Mas eu entendo a coisa da globalização, o cara quer estourar no exterior, né? Enfim, eu tenho também o maior respeito. Não estou falando isso contra eles, estou falando do nosso sentimento que lutamos tanto para fazer um rock em língua portuguesa, né? Eu tinha uma visão meio superficial da obra do Vinícius de Moraes até ver o filme da vida dele e entender a profundidade, a dimensão e a profundidade da obra dele. E aí uma frase dele virou meu lema de vida: a arte não ama os covardes. E realmente não amo os covardes. E por isso que muita gente vai embora cedo, como o caso do Renato, que era um grande e querido amigo. E aí você falou da relação das bandas, né? Por conta desse desconforto todo meu com o pessoal de São Paulo, e assim, porque tem muita também fofocada de fã, né? Sim. Então, por exemplo, assim, quando eu saí do Voluntários, que os caras botaram o Nazi no meu lugar no Voluntários, isso virou pano para tudo quanto é tipo de fofoca, como se não pudesse haver 2 cantores de rock no rock paulistano, entendeu? Então, durante anos me intrigaram com o Nazi, intrigaram o Nazi comigo, e nesse lançamento o Nazi gravou vídeo de testemunho, ou seja, na verdade é uma coisa muito mais de fora do que mesmo entre a gente. Mas eu sou carioca e minha banda era paulista, e eu não tinha muito entrosamento mesmo com essa galera, né? E acabou que eu me identifiquei muito com a galera de Brasília, então eu ia muito para Brasília, eu namorei uma menina 6 anos em Brasília, e desde 83 que eu frequento Brasília, então natural fosse que eu trouxesse as bandas de Brasília para São Paulo, que foi o que eu fiz, porque uma época eu fui programador de uma casa em São Paulo, então eu que marquei todos os primeiros shows, que nesses depoimentos que eu recolhi para o lançamento do meu single, o Bonfá, o Felipe Seabra, o Felemos, todos eles mencionaram essa
essa força, né, esse apoio que eu dei para as bandas brasilienses, né? Então acabou que eu fiquei muito mais amigos deles, mas eu sou muito amigo do Roger, sou muito amigo do Nazi, do Edgar, né? E também uma relação de muito respeito, porque eles também continuam na estrada que nem eu. As pessoas perguntam, pô, mas e a formação clássica do Zero? Eu falo, bicho, os caras não querem mais saber disso, porque é uma luta louca. Eu tô com 63, bicho. Eu tenho disposição em me hospedar em Pardieiro e fazer show para 500 pessoas. Os caras não têm, entendeu? Os caras querem uma vida VIP que hoje só quem tem é sertanejo universitário, gospel, né? Porque eu falo que eu sou do tempo que até a música ruim era boa. Hoje em dia a música boa é ruim. E essa questão que você falou do streaming realmente é uma coisa que a gente percebe isso, inclusive nos vídeos da gente. Às vezes a gente faz um vídeo com conteúdo super legal, você vai ver, o cara está assistindo só um pedacinho, só o comecinho do vídeo. Quer dizer, as pessoas ficam naquela coisa frenética de consumir muita coisa, mas não consomem de verdade nada. Porque você escutar um pedacinho, escutar a introdução da música... Na verdade, não consome nada, é consumido. É consumido. Então é uma parada assim, muito complicada, porque se por um lado é uma coisa complicada de você fazer o cara ter atenção para a sua banda, por vezes ele nem sabe que tua banda é sua banda, porque aquilo está no shuffle, o celular está no bolso dele, ele está ouvindo, e aquilo é só mais uma música que ele não sabe quem está tocando, ele não tem um encarte para ele poder ver quando foi feito, quando foi gravado, quem faz parte da banda, a não ser que o cara se apaixone por aquilo, ou a gente, que eu tenho uma relação com música muito de gostar, então sai pesquisando. Mas a maior parte da galera tá nem aí, bicho. Mas olha o que eu encontrei aqui na Batcaverna. Né? Eu encontrei o Cláudio, que é um garoto que conhece meu som. Exato. Então, assim, o que as bandas dos anos 80... Primeiro, vamos combinar uma coisa. Anos 80 não é uma data no calendário, não é uma década na cronologia, no tempo. Anos 80 transcendeu isso e virou sinônimo de música boa. Tudo que eu ouço de bom hoje em dia no rock internacional, porra, isso parece anos 80. Não é porque estilística, esteticamente me remete aos anos 80, porque é bom. E aí, quando é bom, você fala, de volta aos bons tempos. Então, assim, a minha geração, essa geração que a gente fala do B-Rock, né, batizado B-Rock lá pelo André Forastieri, assim, os anos 80 é a década que não acabou, porque é só coisa boa. E essas bandas, elas têm o que nenhum artista novo consegue criar, justamente por conta da maneira que a música passou a ser consumida, né, ou a te consumir. Quer dizer, hoje, os filhos dos nossos fãs levam os filhos no nosso show. Isso era uma incrível. Coisa que eu ia comentar justamente, porque a experiência que eu tenho de conversar com o Marcelo Raena, com o Bruno, com outras pessoas, é justamente dizer isso, que essa questão de passar de pai para filho, o quanto aquilo impactou essas pessoas nas suas gerações, a ponto de fazer a pessoa levar isso para adiante, né? Culturalmente. Mas isso acabou, né, cara? Isso acabou. Eu acredito que essa geração dos millennials, ela é descolada culturalmente da geração que a antecedeu. Claro que eu estou generalizando, não estou falando das exceções, não estou falando de você, Cláudio. Mas essa geração millennial, ela é, generalizando, descolada culturalmente da anterior, como nunca antes aconteceu na história. Ele tem garotada hoje aí de 20 e poucos anos que não sabe quem é Rita Lee. A rainha aí de todos nós, né, velho? É uma coisa louca, porque assim, meu pai ouvia lá Sinatra, minha mãe ouvia Elvis, e eu, quando era garoto, achava aquilo meio empolado, meio chato e tal. E claro que ela ouvia aquela época Las Vegas, do Elvis, né, e tal. Mas isso daí, depois, quando eu sofri um amadurecimento na minha apreciação musical e eu comecei a curtir Elvis e Sinatra, eu tinha isso no meu inconsciente hereditário, entendeu? Essa molecada não tem, eles são
eles passaram ali por aquela lavagem cerebral do techno, do trance, do não sei o que lá, que você fica ouvindo 2 horas de música, parece que é a mesma música. E aí, sei lá, eu nem sei, estou aqui teorizando, falando merda, mas acabou que eu agora sou parceiro de um garoto que faz música eletrônica e estou achando mó barato, porque foi um desafio compor em inglês e dentro da estética dele, e eu estou louco para ver qual vai ser o resultado, mas isso aí ainda é surpresa. Ah, então beleza. Mas essa coisa que você está falando também é porque é o seguinte, o fato de que antigamente, quantas pessoas a gente já conversou, assim, de vários, não necessariamente músicos, mas que conversa com a gente fala assim, não, mas eu lembro de meu pai estar ouvindo isso, minha mãe ouvindo aquilo. Hoje em dia está todo mundo com seu fone de ouvido, ouvindo a sua playlist para si, e não compartilhando aquilo com as outras pessoas. Então, o que acontece? O que a minha mãe ouve é o que ela ouve, o que eu ouço é o que eu ouço, o que cada um ouve, mas não há a não ser que, tipo assim, dentro de uma mesma casa você tem 2 pessoas que compartilham o mesmo gosto musical. Fora isso, você não tem esse diálogo, né? E esse diálogo musical é muito legal para fazer com que você, mesmo que não goste, você conheça. Então, aí o que sobra para a pessoa de comum é a música que está tocando na televisão, que são as trilhas sonoras dos programas de auditório ou das novelas, que necessariamente são aquelas coisas pasteurizadas. E aí não tem essa questão desse diálogo, de você poder aprender com o outro, né? Aprender pelo menos a respeitar o gosto do outro. Não necessariamente... As pessoas me perguntam por que acabou os anos 80, o B-Rock, né? E assim, eu sei por que acabou. Acabou porque a gente inverteu um paradigma que dominava a nossa rádio há anos, que era 80% de música estrangeira, 20% de música nacional. Na hora que passou a tocar 80% de música nacional, todas as gravadoras eram multinacionais. Os caras falaram, pô, eu tenho que vender 1 milhão de cópias do Michael Jackson, da Madonna, do Dire Straits, pô, porque vamos parar de tocar esses caras aí, entendeu? Então, isso daí é o que eu acho que aconteceu. Mas, assim, o que determina mesmo a morte do rock é a morte do Abelardo Barbosa, né, do Chacrinha. Porque ali era um momento democrático, né? Porque você reunia a família na frente da televisão, a vovó, o titio, a mamãe, o papai, o filhinho, e tinha para todo... Quer dizer, tinha o Genival Lacerda para o vovô e para a vovó, tinha a Perla para o papai, tinha o Giliar para a mamãe, né? Tinha a Plebe Rude para o garoto, tinha o Metrô para a menina, tinha de tudo. Sim, né? verdade. Isso verdade. nunca mais aconteceu na história da música brasileira, da TV brasileira. Né? Não sei se por conta disso, quer dizer, não por conta disso, por conta de não é uma teoria da conspiração, é uma constatação. A gente vive hoje um momento de maior empobrecimento da música popular brasileira. Nunca na história o nível foi tão baixo. Claro que existem as exceções. Eu estou fazendo a média do panorama. E isso, para mim, é um projeto que eu não sei se é de governo, que eu não sei se é de mídia, mas alguém resolveu que tinha que alienar uma geração. Entendeu? Que essa geração não podia ficar pensando. Né? E aí você procura aí um polinômio dos gêneros dominantes hoje no hit parade, balada, pegação, birita e traição. Não necessariamente nessa ordem, mas qualquer um dos gêneros dominantes trabalha com esses 4 temas. Porra, isso enaltece alguém? Isso acrescenta alguma coisa? Isso faz alguém pensar? Eu acho degradante. Agora, eu estou observando, já faz um ano e pouco, está rolando assim de leve uma inteligência voltando à música pop. Né? Você tem artistas já jovens com uma pegada bem popular, mas com letras e rimas mais inteligentes, tipo Vitor Clay, Isa, né? Quer dizer, pode até em algum momento não ser uma coisa do meu gosto pessoal, como já aconteceu em outros momentos da MPB, né? Isso aqui não é minha taça de chá, mas é bom, é bem feito, tem qualidade. E hoje em dia
com raras exceções, isso não acontece. Então, eu vejo com muito bons olhos esses novos nomes, mas eu digo, tem inteligência habitando o universo pop de novo. Vamos ver se isso cresce, né? Sim. Então, vamos aproveitar que você está falando, você falou duas coisas aí que vão me remeter ao seguinte. Você falou dessa coisa de ter uma reação, digamos assim, e você falou também antes um pouco, né, a gente estava falando desse processo de pandemia, como é que ele impacta em cada um de nós, e no artista ele impacta de uma forma muito de dar tempo para ele pensar, né? Porque o artista, normalmente, o processo de criação é um processo meio solitário, e esse fato de você estar isolado e normalmente as melhores coisas às vezes vêm, né? As melhores músicas de amor vêm quando o cara toma um pé na bunda, coisa nesse sentido. Então, o Kiko Zambianchi fala que o artista gosta do que faz sofrer. Exato. E nesse momento, a gente, como está num sofrimento generalizado aqui, a gente está vendo uma produção. E aí, cara, então eu queria falar, porque adorei o nome que você colocou no single novo teu, que eu achei assim, sensacional. Quando esse mal passar. E essa questão de ser uma visão, que você fala de algo que oprime, mas você está com o olho lá na frente de um futuro melhor, de algo que isso vai nos fortalecer, isso não vai nos derrubar. Fala um pouquinho sobre isso. Cara, eu recebi uns acordes de violão do Elísio Neto na madrugada, foi na madrugada mesmo, do dia 25 de março. Ele teve uma discussão com a mulher grávida confinada, né? A coisa deu uma complicada e aí ele falou que subiu para o terraço do prédio onde ele mora, começou a tocar o violão, mandou para mim no telefone. Ele mandou para mim no telefone e ele meio que, na letra, ele fez uns fragmentos, né? Uhum. E tinha essa coisa, aonde você quer chegar, que era uma coisa que tinha relação com a discussão que ele teve com a mulher, inclusive. Já vou mandar logo um beijo, porque nasceu o Luca ontem, e aí essa entrevista vai para o ar. Semana passada, gente, o Luca nasceu, está tudo bem com ele. Parabéns, Letícia, parabéns, Elísio. E ele me mandou, cara, a melodia já veio na minha cabeça, e aí quando a melodia veio na minha cabeça, as palavras vai entrando, né? Porque as palavras, elas têm melodia. Aquela coisa que eu falei das paroxítonas, né? Cada palavra tem a sua própria melodia, o próprio falar é melódico, tanto é que você distingue diferentes sotaques pela música daquela pessoa falando. Verdade. E aí eu devolvi para ele, ele adorou. E aí a gente ficou trocando assim um tempo, e eu falei, cara... E, assim, é difícil você botar o nome na música da primeira frase, quando esse mal passar. Eu falei, cara, mas esse é o nome da música, porque tudo que todo mundo quer é que esse mal termine. E também é o seguinte, né? A pandemia é só um dos males, né? A gente estava vivendo um monte de confusão política. Continuamos vivendo, econômica, né? E você falou do artista, bicho. O artista, na pandemia, ele assim acabou o trabalho dele, a gente não sabe quando vai poder trabalhar de novo, porque a gente não sabe quando as pessoas vão ter coragem de se aglomerarem numa plateia que você sabe como fica, todo mundo encostado um no outro. Sim, Isso vai acontecer de novo quando? Ninguém sabe. Então a gente não sabe quando vai ter trabalho, e nós fomos os primeiros, né? Porque assim, o pessoal da área médica não teve opção. O pessoal da área médica estava ali na linha de frente porque é eles que têm que segurar a pemba. Mas quem foram os primeiros em socorro de levantar o astral da galera? Os artistas, bicho, os caras começaram a cantar de graça nas varandas, começaram a fazer live das suas casas, ou seja, nós somos da primeira hora do socorro ali. E o povo ainda não entendeu que tem que dar uma colher de chá na live, pingar uma doação, tarará, 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 mas a gente espera que com o tempo isso mude. Quando esse mal passar, é uma mensagem de esperança para um futuro onde não só esse vírus, como vários outros males que nos oprimem, serão superados e ultrapassados.
e teremos aí uma situação melhor, porque não, né, tem gente que fala assim, pô, não tem como ficar pior. Tem como ficar pior, mas assim, a onda otimista é uma onda que ela cresce, né? Sim, sim, Então, assim, o pensamento negativo, ele não te leva a lugar nenhum. E aí o refrão, né, eu transformei aquela coisa de aonde você vai chegar como uma intimação para cada um, entendeu? Porque se ninguém sair do seu lugar, o mal não vai passar, entendeu? Então, sim, aonde você quer chegar, parado aí no seu lugar, né? Eu Porque estava conversando aquela... com o Cláudio sobre isso hoje, justamente, porque uma coisa é você ter uma esperança apenas, mas você tem que ter uma esperança ativa. O que eu posso fazer hoje? Exatamente. O que eu posso Não, fazer você hoje? não tem que ter uma esperança, porque esperança é muito condicional e muito abstrato. Você tem que ter confiança. Confiança, exatamente. E ativa, né? Pensar assim, o que está na minha mão hoje? Hoje eu não posso fazer coisa A, B e C, mas eu posso, no meu canal do YouTube, a gente falar de cultura. Pô, então vamos usar esse espaço para isso aí? Vamos levantar uma Exatamente. questão, vamos fazer, no teu caso aí, produzir uma música que tenha uma mensagem, que faça a pessoa refletir, que tire a pessoa do lugar. Então, acho que é isso aí, cara, né? Essa questão. Fernando, Cláudio, eu considero, desculpa, Cláudio, já te interrompi, que eu vi que você ia falar, né? Mas assim, eu considero a minha missão de Pode vida. Eu falar à já tentei vontade. fazer mil Fica à vontade. coisas na minha vida, como você viu aí na minha trajetória, e assim, nenhuma me abastece, me enriquece internamente, me satisfaz tanto quanto a música, porque eu considero que eu tenho a missão e eu faço música com a intenção de transformar a vida das pessoas. Se eu consigo ou não, aí é uma outra coisa, não está sob a minha administração, mas eu faço música com essa intenção. Se a pessoa vai procurar no dicionário o que quer dizer quimeras, eu já acho que eu consegui forçar alguém a subir um pouco o nível perceptivo. E essa coisa de produzir, né? Eu ganhei um presente nessa pandemia, né? Eu vou dizer o seguinte, eu até vou sentir falta quando isso acabar, porque eu ganhei de presente um parceiro de 80 e tantos anos, que é um mestre supremo do samba, que é o Rio do Hora, que gostou das minhas letras. E eu já estou com 7 novas composições, essa parceria completamente inusitada com o Rio do Hora, que é uma E, coisa que eu jamais na minha vida achei que fosse acontecer. e que é um gigante da música, né? Que é um Pois é. cara sensacional, né, bicho? Que legal. Conta rapidinho pra gente, para não deixar de citar, cara, que você teve um momento ali, teu no samba também, que é uma coisa super legal, para também mostrar que você não está hermético dentro de alguma coisa, que você se permite outras experiências. Te falei que eu estou fazendo Pô, música cara, eletrônica agora, né? então, Fazendo música eletrônica, não, compondo com um DJ que faz música eletrônica. Mas, assim, essa minha história com samba foi que eu fiquei 5 anos sem cantar, né? O Zero terminou de excursionar em 92, né? O fim da formação clássica do Zero, para mim, produtiva, criativamente, acontece com a saída do Fred em 87, depois do show da Tina Turner. Ele talvez tenha considerado aquilo um ponto alto, ou talvez, não sei, mas o fato é que ele quis se dedicar aos negócios, e hoje ele e o irmão têm uma das maiores empresas de fabricação e importação de instrumentos musicais, que é a Abro Music. legal. E ele, com a saída dele do Zero, eu perdi meu principal parceiro de composição. E aí a gente não produziu nada até 92. Eu falei, então acabou o nosso assunto, e a banda se desfez. Eu voltei a morar no Rio de Janeiro e fiquei sem cantar 5 anos. Conheci o sambista Luiz Antônio, que é o cara autor de Lata d'Água na Cabeça, Olha, clássico. autor de Eu Bebo Sim, Vou Vivendo, tem gente que não bebe, tá morrendo, eu bebo sim, autor de Sassaricando, todo mundo leva a vida no arame. O Nossa. cara, um monstro da MPB que ninguém conhece. Qualquer pessoa que você pergunta, você conhece o Luiz Antônio? O cara fala, não, mas ele é esse que eu acabei de dizer. E todas as
as músicas estão no imaginário das pessoas, né? Então, eu fiquei amigo dele no fim da vida, porque eu fiz um show de despedida em São Paulo em 92, que eu convidei o Miltinho para cantar comigo. Miltinho, que é aquele foi assim, a lâmpada apagou, a pista escureceu, um beijo então se deu. Que é esse? Você, mulher, que já viveu, que já sofreu, não minta, um triste adeus. Nos olhos seus a gente vê mulher de 30. E aí eu vi que todos os grandes sucessos do Miltinho eram do Luiz Antônio, comecei a procurar o Luiz Antônio, achei, casei com a sobrinha neta do Luiz Antônio, uma maluquice da minha vida. Fiquei amigo do Luiz Antônio, falei, pô, tem que fazer um show de homenagem para esse cara. sim. O cara tá doente, tá velhinho, vou fazer um show de homenagem para esse cara. Não vai ser a volta do zero, não vai ser carreira solo do Guilherme. Também me aliviou não ter que carregar esse peso, né, na minha volta. Fiz um show de homenagem para o Luiz Antônio, ele morreu um mês depois. Nossa. E eu comecei a compor vários sambas em consequência desse convívio. Em 2017, fez 20 anos da morte do Luiz Antônio. Eu falei, pô, eu tenho todos esses sambas, eu nunca fiz nada com eles. Eu tenho que gravar esses sambas por mim e pelo Toninho. E levei os sambas para o Rildo Hora. Rildo, queria que você produzisse meus sambas. O Rildo ouviu os sambas, gostou dos sambas, falou, Isnar, vou fazer seu disco. Só que era uma grana que eu não tinha, então o disco não saiu. Em 2017 eu reformei o Zero, comecei a excursionar de novo, a coisa começou a subir, fizemos Circo Voador com o Plebe Rude, gravamos um EP no Audio Arena Sessions em São Paulo. E aí eu me separei, aí fiquei mal de cabeça, compondo loucamente, não tem um álbum triplo pronto aí. E começou a pandemia, o Rildo falou para mim, Guilherme, parceirinho, eu tenho aqui umas músicas para você. E aí a coisa começou a andar, já somam 7. Olha, cara, que legal, né, cara? Então, assim, é uma coisa muito múltipla. E é o seguinte, o som do Zero, propriamente, eu estava vendo, a gente encontra bastante coisa, né, nas plataformas digitais, né? Para a galera aí que não conhece ainda poder conhecer, né? Inclusive o single também já está lá, né? Nas plataformas digitais. Eu achei muito legal esse álbum, é Obra Completa, e tem aí, falando de primeiro álbum de vocês chegar a disco de ouro, ou vocês entrarem junto com a Tina Turner no Guinness, né, por conta daquela multidão para quem vocês tocaram, e o Obra Completa ele foi lançado porque os 2 primeiros álbuns de vocês estavam batendo recorde de pirataria, né? Exatamente. E tudo que você ouviu do Quinto Elemento na rede também é pirata, porque esse disco é meu, eu que fiz. Na verdade, ele era para ser um primeiro disco solo, mas aí com a retomada da carreira do Capital com a música do Kiko, eu achei que poderia ser interessante manter o nome Zero. Foi uma besteira que eu fiz, porque eu já poderia ter feito Guilherme Isnari Zero, mas enfim, na verdade é um disco do Zero, pronto, mas tudo que tem do Quinto Elemento é pirata, porque eu ainda não subi, eu vou começar a subir agora. Aquilo que está lá não foi você? Tudo é pirata, Caralho. Tudo gravação de ensaio, de show ao vivo, porque o disco é muito bom. Que legal. E eu ia te pedir para abusar da sua audiência, meu querido, porque é o seguinte, a gente hoje em dia vive essa ditadura do Instagram, e aí o contratante, na hora que quer saber quanto é que é o show, ele vai lá no Instagram e joga na sua cara que você só tem 4.000 seguidores. Aí eu falo assim, olha, eu tenho 4.000 seguidores que não são comprados, são seguidores que interagem, são seguidores que... né, relevantes, comentam, compartilham. Então, assim, você está contratando seguidor ou você está contratando um artista, porra? Mas, infelizmente, a gente precisa aumentar nosso número de seguidores para ter acesso a outras ferramentas na plataforma, porque a partir de 10.000 seguidores você já consegue fazer aquele botão arrasta para cima. Né? Então, assim, eu estou bem lá no YouTube, a gente tem mais de 7.000 inscritos, tudo orgânico. Nunca pedi para ninguém inscrever. Temos lá mais de
quase 4 milhões de views, tudo orgânico. Nossos seguidores no Instagram são orgânicos, mas eu preciso pedir, galera, segue lá Guilherme Snar Zero, por gentileza, porque vocês vão ajudar a gente a interagir melhor com vocês. Então, você que está assistindo o vídeo aí, é o seguinte, aqui na descrição do vídeo nós estamos deixando todas as redes sociais do Guilherme, nós estamos deixando também, então, aproveita que você está no YouTube, já entra lá, já se inscreve no canal do YouTube, porque a inscrição é importante. A inscrição youtube.com/Banda Zero e youtube.com, o seu é podcast... Bate-Caverna? Pode-Caverna. Então é o seguinte, você que está aqui já se inscreve lá, porque é uma forma de você dar uma força para que o canal cresça e, ao mesmo tempo, para você ser notificado quando o Guilherme colocar material novo lá. Então é uma forma também. E outra coisa que é importantíssima, que a galera às vezes esquece de fazer. Você entrou no Spotify, achou lá Banda Zero, achou Guilherme Snar Banda Zero, siga o artista. Porque quando você segue o artista também nas plataformas digitais, toda vez que tem um lançamento, dentro lá do Spotify, do Deezer, qualquer plataforma dessas aí, você também fica sendo notificado quando tem lançamentos. E isso é bom também para o artista, porque melhora o ranking dele ali dentro. Ele ganha relevância no algoritmo, né? Exato. O então, cara fala, não, esse cara aí, a galera tá seguindo ele. Enfim, e outra coisa também importante, você curte uma música do zero, põe essa música numa playlist, porque isso faz com que você revisite a música, e isso também, né, melhora também o algoritmo, mas isso faz com que você está numa playlist, tem uma playlist aqui de músicas nacionais, uma música que eu adoro, sei lá, seu critério. Coloca lá a música do zero, porque isso vai fazer com que volta e meia, mesmo você ouvindo no shuffle, vai aparecer uma hora ou outra e aparece para você. Você acaba revisitando a música. Isso é bom para você, porque são músicas maravilhosas, mas é bom também para o artista, porque faz com que o artista passe a ter mais visibilidade. A gente precisa, né? A gente não pode ficar naquela coisa, né, Guilherme, passiva de só ficar reclamando. A gente também tem que, olha, tem um monte de coisa que a gente pode fazer para ajudar as pessoas. Fernando, eu vou te falar uma coisa. Eu fiquei muito assustado, né, no começo da pandemia, porque em algum momento eu achei que a música iria acabar. Por que eu achei isso? Porque o share, né, a divisão do dinheiro na música digital é muito leonino em prejuízo do artista. Né? E o artista ganhava dinheiro fazendo show. A possibilidade de você ganhar dinheiro fazendo show hoje em dia é praticamente inexistente. E a divisão continua leonina. Então, assim, ou as plataformas e as agregadoras revêem essa partilha, ou daqui a pouco todos os músicos e artistas do mundo vão ter que procurar outro trabalho e vão ter que parar de fazer música. E aí só teremos a música antiga, que é muito boa e tal, mas ela não vai mais refletir o momento, né? Porque eu adoro ouvir música antiga, mas a música ela fala do momento. Se você, a partir de hoje, não tiver mais música, o que registrará, né, o momento? Verdade. Então, eu fiquei assustado. E isso é uma questão. Tenho já várias matérias foram feitas sobre esse assunto. Isso precisa ser revisto, né? É conjuntural. Há um tempo atrás, um fã me mandou no inbox, no direct, um story de um cara na estrada cantando quimeras. Aí falou, olha só, o Edu Falaschi cantando quimeras. E eu, não sei quem é Edu Falaschi, né? Não conhece o Edu, não? O Edu é um cara que cantou no Angra e tal. Exatamente. Mas eu não conheço esse universo, né? Aí, que nem não conheço o universo do samba, né? Enfim. Aí eu fui lá ver quem era o Edu Falaschi. Aí o cara lá bombado, né? Depois da morte do outro menino, ele é o cantor do heavy metal nacional, né? Com fãs pelo mundo inteiro e tal. E aí eu falei, que legal, né? O cara gosta do zero, bacana. Aí passaram-se uns dias, saiu uma matéria especial, um número especial da revista Road Crew, que é uma revista lá da galera da camisa preta, com o cantor na capa. Eu esqueci o nome dele, a memória já bate um pino.
Mas você deve saber quem é, o cara que morreu e tal, jovem, grande. O André Matos. André Matos, né? Então, e aí nessa edição tinha lá um meu playlist e eu, com o Edu Falaschi. Aí o cara de novo citou o Zero e aí falou da música Quimeras, que ele achava progressiva, não sei o que lá. Aí eu eu escrevi para ele, né, pelo direct, falei, pô, cara, eu queria te agradecer, né, a lembrança, queria te agradecer o carinho e tal. E aí a gente começou a trocar figurinha, e o cara quer gravar Quimeras. Aí já a coisa foi andando, ele está gravando o primeiro disco solo dele no Rio, nas Nuvens, lá. Sim. E terça-feira eu fui Do Liminha, ver né? o Aquiles Priester gravar. Puta, toca batera pra cacete. Porra, meu, dá uma olhada no meu Instagram, você vai ver os vídeos e as fotos. Fui eu e João Baroni e a gente, porra, eu fiquei ouvindo coisas inacreditáveis, porque os caras são olímpicos, não tem outra palavra para descrever. Bumbo duplo a 200 BPM, você não faz ideia do que é isso, bicho. Se botar um pé de pato no pé do cara, o cara levanta voo. É verdade, cara, é verdade, bicho. E aí, pô, agora eu também vou fazer uma coisa em parceria com ele. Vou compor também para o metal. Olha que maluquice. Que legal isso, cara. Eu tive com o Edu, teve um festival de rock em Friburgo, o Friburgo Rock Festival, lá na... Ele deu uma canja. Ele fez a participação lá e a gente eu estou em Friburgo hoje, eu estou falando com você aqui em que Friburgo. legal, que legal. E a gente fez a cobertura do evento. A gente fez um vídeo de cobertura do evento. Sei. E só não deu para conversar muito com ele, porque ele estava meio que pegado de saída lá, a gente conversou com os outros músicos e tal. Gente finíssima. Ele mandou bem pra cacete, e a turma toda ali, muito, pô, os caras muito... Então, pô, que legal isso, cara, que bacana. Quando sair isso, você manda pelo meu WhatsApp, que você manda para mim, pô, saiu tal, pra gente poder, nas redes sociais da gente também, divulgando pra galera. Bacana, sim. Claro. Guilherme, antes de tudo, quero te agradecer demais, cara, o seu tempo, essa conversa boa, cara, que você proporcionou pra gente. A gente não agradeceu o André Nascimento, né? Porra, André Nascimento, cara. André Nascimento é um cara que nos apoia demais, fez a ponte. Assim. Nos apoia demais. André, valeu, querido. Abraço. Eu conheci o André porque eu fiz uma vez um podcast, não foi nem vídeo, eu fiz um podcast com o Marcelo, quando a gente estreou como podcast, por isso o nome é Pod Caverna, né? E aí, cara, pô, uma surpresa para mim, meu podcast de estreia sai lá uma matéria no Whiplash falando do meu podcast. O André sempre nos apoia muito, a pessoa ótima. E aí quando ele falou assim, vamos fazer uma ponte aqui com o Guilherme, eu falei, cara, fechou, bicho, não tem nem que discutir, não. Então eu quero te agradecer demais ao André por ter feito esse meio de campo. Agradecer demais, cara, você aí pelo esse papo muito gostoso, bicho. Eu que agradeço, irmão. Dizer para você que assim, o espaço do Pod Caverna, a nossa missão, nós temos duas missões. Uma missão é a seguinte, a gente dá visibilidade para as coisas que a gente gosta, porque mesmo sendo um canal pequeno, a gente sabe que a gente chega a algumas pessoas, então é legal, quanto mais a gente conseguir multiplicar, isso para a gente é importante. E a segunda coisa, cara, são os amigos que a gente faz. A gente está se reencontrando aqui, depois de ter se encontrado algumas vezes em situações que a gente pôde pouco conversar, mas hoje, para mim, estou de uma lavada aqui, porque a gente pôde bater um papo muito legal, e a gente espera que seja o primeiro de vários que venham a acontecer no futuro, Guilherme. Conta comigo, é só chamar, estou à disposição do amigo. Só reforçar mesmo a satisfação, né, de poder estar aqui conhecendo, né, um pouco essa grande figura que né, tem muitas histórias para contar, né, e assim traz isso com uma personalidade, traz isso, né, de uma forma tipo assim, cativante, né, Thank you. Assim, né, e eu achei muito interessante, né, que você trouxe elementos que nós, do Pod Caverna, nós também, assim, gostamos muito de defender, de trazer essa questão, você falou que você usou um termo orgânico, né, não, eu tenho, sabe, eu gosto, né, de ter um canal orgânico, de pessoas ali, eu acho isso extremamente importante, vital, pode ter certeza de que a gente vai, pô, já admira demais essa obra e a gente puder fazer para poder, né, trazer para novas pessoas curtirem, né, esse público aí, né, no seu trabalho, continuando a cada vez mais tocar o coração das pessoas, isso pode fazer de tudo para
levar isso para frente, com certeza. Eu agradeço, querido, agradeço. Segue lá, Guilherme Snar Zero, você vai acompanhar tudo, eu vou estar mais perto de vocês também. Então, galera, lembrando o seguinte, olha, siga lá nas redes sociais, na sua rede social preferida. Não deixa também de seguir lá o canal do YouTube, se inscrever no canal do YouTube, entendeu? Assistir lá os vídeos e tudo mais. Isso é importante. E compartilha. Pô, assistiu um vídeo legal, pô, que legal esse videoclipe, que legal essa música. Compartilha aí com os amigos, mostra para mais alguém, porque aí com isso a gente também faz com que isso chegue mais longe, beleza? E obrigado você que assistiu até agora. Se não for inscrito ainda aqui no Podcaverna, eu agradeceria se você pudesse se inscrever, a gente fica muito contente aí. E compartilha esse vídeo para mais gente também, para a galera poder conhecer o trabalho aí do Guilherme e poder escutar esse papo aqui, porque eu estou muito feliz de ter feito esse papo aqui, acredito que muita gente vai poder assistir e vai curtir bastante também. Guilherme, pô... Eu também. Muitíssimo obrigado, cara. Obrigado mesmo, cara. Agradecido, valeu, Guilherme. querido. A gente se vê no próximo Podcaverna, então. Boa noite, cara. Boa noite aí. Vida longa e próspera para todo mundo. Isso. Saúde. Saúde.